Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Estamos de volta aqui para falar sobre a CCI dos atos antidemocráticos, que é a Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. E na condição de presidente dessa experimental Comissão Cidadã de Inquérito, o tema desse vídeo é a censura na internet. A censura na internet, ela é considerada um ato antidemocrático ou um ato democrático? E nós temos percebido que existe uma intenção muito intensa do governo federal em estabelecer uma censura rigorosa na internet. E isso não é agora por causa dessas questões de escola que aconteceram aí, essas violências nas escolas. Isso vem acontecendo desde a posse do governo Lula. É uma preocupação, como se diz, uma obsessão desse atual governo em limitar a liberdade e controlar a liberdade de expressão na internet. E isso tem um viés político, principalmente inviabilizar a crítica ao governo federal. Então, aí eu quero dar uns exemplos e eu quero que vocês analisem comigo. Primeiro, a pergunta que eu estou passando para a plenária, né, vocês aí que estão participando com a gente dessa comissão, se censura na internet é um ato democrático ou censura na internet é um ato antidemocrático. A iniciativa do governo em tentar obstruir a liberdade de expressão, atacar perfis que têm posição crítico com relação ao governo, se isso é um ato democrático ou se é um ato antidemocrático. Aí, agora para uma análise mais profunda. As manifestações contra esse atual governo, a partir do dia 30 de outubro, após o dia 30 de outubro, com o resultado das eleições, em que os apoiadores e os eleitores do candidato Bolsonaro começaram a ir para as ruas, se manifestar, questionar o processo eleitoral, a forma como ele foi feita, e a partir daí houve assim toda uma crítica, né, do governo eleito, e houve também aquela situação do vermelho versus amarelo. Os amarelos, aqueles que vestem camisa amarela, criaram um certo estigma contra a camisa vermelha, a cor vermelha. Nas últimas eleições, o PT, os candidatos de esquerda, que sempre usaram o vermelho como símbolo, ficaram inibidos de colocar o vermelho nas suas propagandas. Então, muitas das vezes o PT colocava um rosa, ou o PSB colocava um laranja, não sei. O que aconteceu é que a cor vermelha ficou associado a algo pejorativo. E isso limitou um pouco, deixou os candidatos de esquerda com uma certa inibição de se apresentar com a cor vermelha. E porque estava associado aos crimes da Lava Jato, à corrupção, né? E esse estigma ficou permanente durante um bom tempo nesse grupo da sociedade. E o outro grupo é que se identificou mais com a defesa da nação, dos valores da nação, o patriotismo, né, os símbolos nacionais, se apegaram à cor amarela. Então nós temos essa briga do vermelho com o amarelo. Quem é esquerda gosta de vestir vermelho. Quem é de direita gosta de vestir amarelo, porque se identifica com os valores de pátria, família, liberdade, né, e Deus. Já a esquerda defende socialismo, ditadura, intervenção na liberdade de expressão, né? Mais Estado, menos economia, né? Mais impostos,
menos liberdade de comércio, mais ministérios, né, mais gente dentro da máquina, o Estado mais inchado. Então existem esses dois segmentos. E aí o que acontece? Quando o amarelo começou a ficar uma referência, o pessoal da esquerda começou a tentar desqualificar o amarelo. Ou seja, a partir de novembro, que as manifestações não pararam no Brasil inteiro, o pessoal continuou protestando sobre o resultado das urnas, o que aconteceu? Os vermelhos começaram a vestirem de amarelo e fazer manifestações públicas jocosas para, como diz, ridicularizar, sabe, depreciar o amarelo, né? o patriota, ou o que eles chamam de bolsonarista. Então, a necessidade da esquerda foi de estigmatizar o amarelo. Então, vestiu amarelo é bolsonarista, vestiu amarelo é patriota. Então, o que aconteceu? Que no dia 12, na época da diplomação do Lula, os patriotas sempre ali em frente ao QG de Brasília, e ali era uma regra, e começou a acontecer um movimento de pessoas vestidas de amarelo na esplanada dos ministérios, montando um palanque tal, e atraíram um índio para lá. Esse índio foi lá fazer um pronunciamento e acabou sendo preso, né? E quem acompanhou o fato, né, começou a criar um clima hostil. Esse episódio aconteceu simultâneo com a diplomação. Essas pessoas que estavam na esplanada não são identificadas como patriotas pelos patriotas, mas sim como pessoas infiltradas, pessoas, né, esquerdistas, que eles chamam de desbotados, né, vermelho desbotados, e a prisão do cacique Sererê fez com que esse pessoal que estava ali se passando de amarelo para dizer, olha, nós somos bolsonaristas, era o que estava evidente. Essa é uma tese que nós estamos levantando, né, porque a gente trabalha com analogia, com hipóteses, né, e com coincidências. Preparem para essa palavra, coincidências. Então aconteceu que as pessoas tentaram invadir a Polícia Federal para retirar o Sererê, e aí à noite eles fizeram, queimaram ônibus, queimaram carro, estouraram bomba. Os carros que foram queimados tinham adesivo de bandeira nacional, né, de patriotismo. Então houve uma difusão, uma disfunção. Olha, nós somos patriotas, mas nós estamos destruindo carros com símbolos de patriotas. Então ficou essa coisa no ar, isso chamou muita atenção, né? Depois foi constatado que tinha pessoas participando com tornozeleira eletrônica, né, e recebendo Pix ali na hora. Ninguém foi preso, né? Parece que ninguém foi preso. A polícia mesmo falou que não conseguiam prender ninguém e tal. Enfim, esse ato do dia 2 de janeiro, do dia 12, foi explorado pelo governo como uma tentativa dos patriotas de darem golpe no Estado, né, golpe de Estado. Depois apareceu uma bomba lá no aeroporto, e aí alguém achou a bomba, e aí prendeu a pessoa, sei lá o que, criou um fuzuê danado. Os patriotas, aí atribui aos patriotas, né, aos bolsonaristas que perderam. Tem uma bomba aqui e tal, eles queriam explodir, queriam fazer terrorismo, tá? Mas nada comprovado que foi patriota, mas ficou a narrativa de uma bomba de patriotas. E aí acontece o ato de que os manifestantes, após a posse do Lula, né, numa semana seguinte, estava marcando para o dia 9 de janeiro uma greve geral, uma paralisação geral no Brasil e uma manifestação lá na capital federal. E o QG, onde ficava o acampamento, começou a receber pessoas que vinham de várias partes do Brasil para essa manifestação de segunda-feira. Aí aconteceu que começaram a chegar grupos de São Paulo, identificados pelos patriotas
como pessoas infiltradas, porque vestiu amarelo, né? Eles consideram que é patriota, a mídia considera que é patriota, e aí esses infiltrados começaram a fazer um levante para que essa manifestação, essa caminhada, essa marcha em Brasília, acontecesse no domingo e não na segunda. Ou seja, vamos abortar essa greve geral no domingo. Talvez esta seja a intenção. É uma leitura bem clara. E aí, o que acontece? Houve aquela distensão, né? aquela separação, em que os patriotas, identificando os infiltrados, falaram: nós não vamos sair daqui junto com essa turma. Então essa turma saiu mais cedo, né, tido como infiltrado, saíram lá do QG, porque eles estavam lá misturados, que a ideia era partir do QG para fixar a ideia: olha, são patriotas que saíram do acampamento. Então esse grupo de pessoas infiltradas começaram a descer por volta de 1h30, 2 horas, e chegaram lá por volta de 2h40, perto de 3, e aí começou a acontecer aquilo dentro dos prédios, e vocês viram as imagens da CNN, viu na Globo, né? Quem está envolvido nisso, possivelmente, é o GSI, né? O principal segurança do governo do Lula, né? Que fica dentro do Planalto. Então, ele foi afastado, não vou dizer nome, não vou dizer mais nada, só vou dizer que as imagens que falam por si. E aí ficou bem evidente, a oposição foi para delírio, né? Tem que fazer o impeachment, olha só, o ministro do GSI ali abraçando o pessoal, andando de mão, né, abrindo espaço para eles, conversando, interagindo, oferecendo água mineral, e a coisa acontecendo. Ou seja, ficou uma leitura no ar, né? Que essa coisa realmente foi patrocinada pela esquerda. Por quê? Porque eles tinham essa necessidade de incriminar os amarelos, né? Essa guerra do vermelho com o amarelo, tinha que incriminar o amarelo. E aí foi isso que foi. Veio, né, o dia 9, em vez de acontecer a greve geral, foi aquele escândalo todo, o governo manda o pessoal ir lá no QG prender os patriotas, que muitos nem estavam lá na Palácio dos Ministérios, mas a ideia era prender os patriotas, desarticular aquele acampamento para acabar com essa contestação das urnas eletrônicas. Enfim, parou, né? Colocaram terror, prenderam mais de 1.500 pessoas. E aonde foi o pessoal que estava manifestando na rua? Ficaram em casa, não foram para a rua, ficaram em casa, com um caroço engasgado na garganta do dia 30 e com caroço de abacate na garganta do dia 8 de janeiro. E aí o que aconteceu? As imagens que foram produzidas por patriotas, por infiltrados, para falar: olha os patriotas aqui, filma de costa, filma mascarado para não aparecer quem. Essas imagens começaram a circular na internet, e o que acontece é que as pessoas da rede social começaram a coletar essas imagens. Aqui na TV Del Rey a gente recebeu muitas e começamos a fazer uma leitura. Olha, o que aconteceu? Olha, um grupo aqui, aquele, pá. E essa leitura começou a trazer um diagnóstico de que se tratava realmente de um golpe que estava sendo patrocinado, né, possivelmente pelo governo, para poder tirar, né, os patriotas do QG. Essa leitura foi sendo colocada aos poucos, e isso foi tomando conta das redes sociais e foi encorajando o parlamento. E aí, a partir daí, o parlamento começa a buscar: olha, a gente quer uma CPI, a gente quer apurar isso direito, porque as informações que estão correndo na internet, os vídeos que estão correndo na internet, não correspondem às investigações que estão sendo apontadas, e o caminho e a narrativa que está sendo apontada pelo governo. E aí foi crescendo. E o que acontece? O governo passa a fazer tudo para que a CPI não aconteça. Por quê? Por que ter medo da CPI? E aí sim aumentou a suspeita
de que o governo teria sim patrocinado esses atos do dia 8 de janeiro, por isso que eles temeram tanto a CPMI, e a CPMI ainda não saiu, apesar de todas as prerrogativas terem sido atendidas pela minoria, o Pacheco deu não e acabou não acontecendo. Então, essa narrativa agora de que a internet sempre foi um perigo para a esquerda, por quê? Porque a internet é a pluralidade, é a liberdade de expressão, é a verdade, é a transparência, é o império da razão, onde todos pensam juntos, todos analisam juntos. Você que está me assistindo, que comenta, a gente está sempre tirando conclusões. Por quê? Porque a gente estabelece esse diálogo aqui na rede. Eu tive aí, por exemplo, 1.400 votos, né, das pessoas me credenciando para ser o presidente dessa comissão cidadã de inquérito. Então, esse entendimento desses meu comentário com os comentários de vocês, nós vamos trabalhando para trazer o quê? Para trazer o império da razão. E quem não tem razão tem medo da liberdade de expressão. Haja visto as imagens que circularam dentro do quartel com o ministro-chefe do GSI. Então, quem corre do errado não quer a razão, não tem razão, então faz tudo para impedir a internet. Aí acontecem esses fatos isolados lá no sul, numa escola, um rapaz perturbado entra lá dentro da escola com faca, mata umas crianças, isso ganha né, porque você matou criança, com faca. O rapaz que matou foi preso, disse que estava sendo pressionado por alguém, que tal, você vai lá, mata alguém para você não ser morto, porque você está com a dívida, sei lá. A história que a polícia contou era mais ou menos assim. Resultado, o cara foi para a cadeia, e na cadeia eu acho que ele apanhou tanto que eu acho que hoje nem consegue fazer, não sei se está vivo, não tem notícia dele, entendeu? Ou se ele vai poder responder a esse inquérito para poder trazer a verdade, por que ele fez isso. E aí o que acontece? Isso começa a dar para esse governo a narrativa que eles precisam para avançar para cima das plataformas digitais, para inibir a circulação das ideias, para impedir que o império da razão se estabeleça, para que a gente pare de conversar, para que as coisas que estão sendo colocadas na internet não sejam motivo de análise. Por quê? Porque quem está fazendo coisa errada não quer que a razão apareça. Em vez de vir debater, não quer que debata. Por quê? Porque quem não tem razão não quer ouvir opinião. Então muita gente, vocês param hoje para conversar com o eleitor do Lula, aí fala, não quero conversar. Não quero conversar. Você vai conversar o quê com essa pessoa? Né? Onde ele vai ter a razão para conversar? Eu não quero conversar. Simples assim. Então, aí aconteceu, né? No dia que ia fazer a leitura da CPMI, chega o Lula da China e faz uma reunião com os três poderes para discutir a questão da escola, né? E aí eu separei uns trechos aqui para vocês verem. Tira o governador do seu estado, que está lá trabalhando naquela labuta, para ouvir isso. Encerra a apresentação do grupo interministerial, ao tempo em que agradeço a participação de todos os ministros. Cumprimentar o eminente presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assim como o senhor vice-presidente Geraldo Alckmin, a senhora primeira-dama, e nas suas pessoas, os colegas do Poder Executivo Federal. Saúdo o Poder Judiciário na pessoa da presidenta Rosa Weber, do Supremo e do CNJ, também o presidente Alexandre de Moraes, ministro Luiz Felipe Vieira, os meus colegas do Congresso, o nosso presidente Rodrigo Pacheco, meus colegas, companheiros, amigos, governadores, governadoras,
prefeitos, prefeitas, meus cumprimentos a todos os líderes que aqui estão. Nós estamos numa daquelas situações em que a dimensão institucional pode muito, e por isso estamos reunidos. Mas a dimensão institucional não pode tudo, e por isso estamos reunidos. Nós temos que fazer a nossa parte, emular, liderar, propor, fazer, mas, ao mesmo tempo, mobilizar a sociedade naquilo que tem de mais importante, que é o lar de cada um, a casa de cada um, cada escola. O presidente Lula representa o comando da nossa nação. E governador Jorginho, quando da ocorrência dos eventos trágicos, hediondos de Blumenau, quando nós chegamos ao Palácio, o presidente Lula, mais do que líder político, era o pai, o avô e o bisavô. E como pai de 4 filhos, creio que é dever de nós todos, com responsabilidade, enfatizarmos que cada pai, mãe, tio, tia, avô e avó é responsável por acompanhar esta invenção divina, mas ao mesmo tempo ocupada por maus valores, chamada internet. Nenhum de nós, nenhuma de nós, sozinhos, sozinhas, conseguiremos combater o fluxo terrível dos discursos de ódio na internet. É verdade, toda mãe, quando leva o filho para uma escola ou leva o filho para uma creche e ela deixa o filho lá, ela tem certeza que o filho está seguro. Isso ruiu. Ruiu porque nós temos um instrumento avassalador. Não é o telefone celular que é ruim, ele é ótimo. Agora, as redes, que nós não deveríamos chamar de rede social, nós deveríamos chamar de rede digital, e tem a rede digital do bem e tem a rede digital do mal. E há uma predominância da chamada rede digital do mal. E passo a palavra ao presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Eu aqui acho que posso dar uma contribuição em relação ao grande perigo que também afeta, mais do que só as escolas, o local físico das escolas, mas as crianças e os adolescentes, que é a desinformação. O modus operandi dessas agressões instrumentalizadas, divulgadas, incentivadas pelas redes sociais em relação às escolas, é exatamente idêntico o modus operandi que foi utilizado contra as urnas eletrônicas, contra a democracia, o modus operandi instrumentalizado para o dia 8 de janeiro. Não há nenhuma diferença. É exatamente idêntico. Ainda as redes sociais se sentem terra de ninguém. Então, ficou claro que a necessidade de entrevistar o presidente do TSE nessa coletiva, né, nessa reunião, para dizer que a ação praticada pela violência das escolas é idêntica à ação praticada pelos opositores do governo que questionam o processo eleitoral. Então, esse fato que aconteceu desse crime lá na escola, que eu entendo como uma aberração, né, um absurdo uma coisa dessa acontecer, e se eu não quisesse dizer que isso fosse intencional, eu diria que é, no mínimo, né, um oportunismo de usar desse episódio para tentar impor, né, o terror nas escolas, nas famílias, para justamente atingir o objetivo que o governo quer, que é
regular as mídias sociais. Porque, como diz o ministro do TSE, do Tribunal Regional Eleitoral, que é um tema que não tem nada a ver com violência na escola, mas que ele diz que tem tudo a ver com o que a oposição faz na rede social, que é debater, questionar, trazer a transparência, criticar o governo, se necessário, denunciar o governo, se necessário, e buscar o império da razão. É o que a gente faz aqui. Então, quando acontece, por exemplo, um 8 de janeiro, e que o presidente se desvia da cidade, fica em outra cidade, de lá ele acompanha os fatos, e aí você vê que o principal chefe de segurança dele estava dentro do Planalto quando a coisa aconteceu, você fala, João, isso é só coincidência. Ah, mas aquele pessoal que no dia da posse do presidente, quer dizer, no dia da diplomação do presidente, estava lá de amarelo quebrando ônibus, quebrando carro. Isso é patriota? Não. Isso é só uma coincidência. A que interessava os patriotas fazer terror se eles sempre foram organizados, se eles sempre fizeram suas manifestações de forma ordeira? Ah, mas colocaram uma bomba lá dentro do aeroporto? Como assim? Se o pessoal que é patriota não deixa nem papel cair no chão, vai colocar uma bomba no aeroporto para destruir um patrimônio público, um patrimônio de todos? Se uma das coisas que os patriotas mais preservam é o espaço público, a coisa alheia, né? Ah, as escolas estão sendo agredidas, mataram uns alunos lá, tem que fechar a rede social. Ah, isso é coisa de nazista, terrorista, isso é coisa dos patriotas. Mas, olha, gente, tá vendo para onde que vai o discurso? Aí tem uma inversão. A governadora do Maranhão sai do Maranhão, vai para Brasília e começa a acontecer terrorismo lá. Queimação de ônibus, queimação de prefeitura, queimação de fórum, queimação de delegacia de polícia, até casa queimado, carro, tudo mais. Ah, vamos fazer uma intervenção no Maranhão? Tem terrorismo lá? Não. O Dino senta com a mulher e fala, vamos mandar 100 milhões para o Maranhão para investir na segurança. Pronto, acabou. Foi o dinheiro para lá, a mulher estava aqui, morreu o assunto. Então, tudo é uma coincidência. Tudo é uma coincidência. Agora, quem assume o lugar do general que foi afastado, né, que se demitiu, não sei se talvez ele pegue uma corte marcial, porque vida de militar, se você trai a nação, trai a corporação, a pena não é brincadeira. E o que fizeram no dia 8 de janeiro foi um tiro no coração das Forças Armadas do Brasil. E isso está engasgado nas Forças Armadas, porque elas passaram por um momento difícil de ter sido julgada como entreguista pelo povo brasileiro, por aqueles que sempre acreditaram nela. Então, nada mais do que justo que esse general, se estiver envolvido neste golpe, né, neste terrorismo do dia 8 de janeiro, seja realmente vítima de uma corte marcial. E, para dizer que não é coincidência, eu vou deixar a fala final para o Ricardo Capelli, que assumiu a vaga do general do GSI, atualmente o ministro do GSI do governo Lula. Vamos ver o que ele fala de coincidência. Volto a dizer, conspiração não passa recibo, né? Agora, são uma sequência, um conjunto de coincidências. Todas, para tudo há um argumento e há do ponto de vista da legalidade, pode até estar tudo em ordem, mas é muita coincidência. São muitas coincidências, né? Por isso que eu sou adepto daquela famosa frase do ministro Celso Amorim,
Ele fala, quem quiser que acredite em coincidência. Eu só acredito em teoria da conspiração. Ele fala, quem quiser que acredite em coincidência. Eu só acredito em teoria da conspiração. Gente, essa é a CCI dos atos antidemocráticos que vai discutir a censura na internet. Aí eu preciso que vocês, a minha plenária, aqueles que votaram em mim, nós estamos construindo, né, um império da razão aqui. Aqui o debate tem que ser aberto, né? Eu quero saber de vocês se essa ação do governo, né, para cima das redes sociais, isso aí não é pouco, eles estão vindo com muita força. Eu tenho vários depoimentos do Dino que eles estão entrando com ações judiciais, as plataformas estão resistindo ao máximo a essa invasão da liberdade deles e da nossa liberdade de poder usar essa praça virtual para a gente nos comunicar. Então, eu quero saber se essa ação do governo é um ato antidemocrático, porque isso não aconteceu nos outros governos, muito menos no governo do Bolsonaro, quando ele era super criticado, super atacado, não só pelas redes sociais, mas por toda a imprensa, às vezes de forma até injusta, às vezes de forma até errada, às vezes até de forma criminosa. Mas em um momento, o último governo anterior levantou um dedo contra a liberdade de expressão. Falasse o que quisesse, chamasse o presidente de genocida, do que quisesse. Não houve nenhum pingo de censura. Agora, eles que se falavam democráticos, que o outro governo era nazista, era antidemocrático, eles agora estão indo com a violência para cima das plataformas digitais de uma força sem precedentes. E essa questão das escolas, de mexer com os nossos filhos, com as nossas famílias, com os nossos valores, com nossos sentimentos, tentar colocar pânico, né, nos lares, nas escolas, para justificar uma ação de censura na internet, como diz o Alexandre de Moraes, que é a mesma coisa dos que fazem oposição ao governo, dos que criticam o processo eleitoral, dos que criticam a urna eletrônica. Ora, ele acabou de falar no último documentário dele aí que a gente lançou, que ele reconheceu que o mesário pode fazer o que ele quiser com a urna eletrônica. Então, essa crítica também já pode ser aplicada ao Alexandre de Moraes, que reconheceu isso já. Então, meu amigo, aí está minha chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Não vai ser fácil a gente colocar para frente essa nossa comissão cidadã de inquérito. Eu volto ainda hoje, a gente tem mais uma audiência, eu com a minha plenária, né? E curtam esse vídeo. Se vocês acham que a atitude do governo é antidemocrática, de censurar esse governo, curta. Quanto maior o número de curtida, mais nós vamos confirmar que essa atitude de censura na internet são e é atos antidemocráticos que devem ser repudiados pelos cidadãos brasileiros. Fiquem com Deus e que eu volto em breve para continuar falando sobre os atos antidemocráticos que estão acontecendo no nosso Brasil. E que fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora cubram todos vocês.